A palavra de Deus diz que Deus não toma um culpado por inocente. Quero fazer uma fala aqui sobre um assunto muito grave. Colega Luiz Lima. Querem dar um golpe mortal em um dos nossos bens mais preciosos, a liberdade. Eu costumo dizer que a liberdade ela é tão importante quanto a vida, porque o sujeito sem liberdade não vive plenamente. E eu sei muito bem o que é isso, Luiz, porque 20 anos da minha vida eu passei no militarismo. E infelizmente o militar, ele é uma segunda classe nesse país de cidadão. Muitos direitos constitucionais não são respeitados, preservados ao policial militar. E eu já fui vítima no meu estado, do Rio Grande do Norte, governado ou desgovernado por um governo petista, que flerta com a ditadura, simplesmente porque eu coloquei uma crítica respeitosa à senhora governadora daquele estado. Mas foi aberto um processo administrativo onde cerceou a minha liberdade de expressão, colega Portugal. Infelizmente fui punido. E você, cidadão brasileiro, eu estou testemunhando o que é você não ter liberdade de expressão, porque o militar passa por isso. E se você quer viver o que o militar já vive na pele, concorde com esse PL 2630, que é o PL da censura, que vai igualar os demais cidadãos brasileiros à segunda classe de cidadãos do país, que são os militares. Você não vai ter o direito de falar livremente na rede social. Você não vai ter o direito de expressar a sua opinião. E aí eu falo de forma muito direta para os irmãos cristãos, sejam católicos, sejam evangélicos. A liberdade religiosa está em risco nesse país. Há um risco iminente, como bem falou o deputado Antônio de Paulo que passou aqui. Não teremos o direito de dizer que a palavra de Deus é contra o aborto, que Deus não defende a vida desde a sua gênese, desde a sua criação, desde o útero materno. Como é grave. O mais grave que acho, e chego a lembrar do livro 1984, um livro de ficção, que lá tinha um Ministério da Verdade, Luiz, onde controlava o olho que tudo vê, e o camarada podia mal falar, mal pensar. E é isso que infelizmente a esquerda está querendo no nosso país. Baseado lá nas ideias do Ortega, do amigo de Lula, lá na Nicarágua, que tem lei parecida, lá na Venezuela, deputado Pompeu. E por isso nós temos que ser firmes aqui nesse parlamento. Você agropecuarista, você que vai lá e de repente quer levantar um movimento lá, uma manifestação pacífica contra criminosos do MST, você vai ser censurado. Você que é armamentista, você CAC que defende o direito ao porte de arma de fogo, a prática esportiva de arma de tiro esportivo, você vai ser proibido. É grave, é muito grave e precisamos aqui estar firmes nessa trincheira, defendendo a liberdade de expressão. Como tenho dito, a liberdade é tão importante quanto a vida, porque sem liberdade você não vive plenamente. Deus salve o Brasil, Deus nos abençoe, Deus dê sabedoria aos parlamentares desse Congresso, para que terça-feira possa colocar por terra esse PL maldito. Deputado honrado, deputado Eli Borges. Grande amigo, deputado Pompeu, que preside com maestria esta sessão. Presidente, desde ontem que a imprensa procura membros da Frente Parlamentar Evangélica, que eu tenho o prazer de, nesse tempo, e a honra de presidi-la, mas com vários líderes históricos na nação brasileira, quer sejam líderes pastorais e políticos. E a verdade que eu quero trazer à tona, daquilo que esse parlamento se divide entre PL das fake news e outros dizem PL da censura. E uma das coisas mais preciosas que uma nação democrática tem é a sua liberdade de expressão. É o seu direito à opinião. É o seu direito de se expressar. Por exemplo, presidente, quando eu abro a Bíblia Sagrada, o livro que é o meu manual de fé, já no início dela, no Gênesis, está escrito assim: e Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea o fez. Bom, isso é um texto da Bíblia. E se colocarem na lei que esse texto da Bíblia é discurso de ódio,
amanhã querem nos criminalizar. E a igreja, que não é partido político, diga-se de passagem, mas que tem na bandeira da família, que tem na bandeira da vida, que tem na bandeira da liberdade religiosa, inclusive com direito de ser questionada por outra religião e de questionar outra religião, que isso é uma grandeza da liberdade religiosa, não pode permitir que um PL seja mais forte no sentido de criminalizar a livre opinião. E aí eu pergunto, se não tem nada disso, por que que as televisões, as TVs estão interessadas e as plataformas que trabalham as redes sociais estão em polvorosa? Outra pergunta, senhor presidente. Se não for verdade, espero que alterem, por que é que está escrito lá sobre a agência reguladora ligada ao Ministério da Verdade, até quando vi o texto, que pode inclusive sofrer alteração, e espero que sofra alteração. Nós não estamos pedindo nada, mas eu vou aqui 30 segundos. O ser humano, ele tem o consciente, o subconsciente e o inconsciente. E a grande jogada da esquerda é repetir uma palavra milhares de vezes e criar uma situação de que nós somos odiosos. Por exemplo, homofobia, repetida milhões de vezes na imprensa, de repente nós viramos vilões, sendo que no Brasil tem muito mais cristofobia, bibliofobia, do que homofobia. A priori, termino, eu tenho dados, e nós vamos trazer à tona, se tem histórico de crimes, de relacionamento, etc., praticamente todos são passionais. A igreja acolhe, ela recebe, ela abraça e ela traz para o padrão de comportamento do seu manual de fé, que é a Bíblia. E vou terminar dizendo, nem os imperadores romanos deram conta de calar a voz da igreja. Portanto, espero que respeitem a nossa liberdade religiosa na sua plenitude. E pregar a Bíblia não é discurso de ódio, é gesto de misericórdia, de amor e de acolhimento para cada dia melhorar a rotina do cidadão, mudando o seu modus vivendi com uma visão de melhorar o seu conteúdo interno, o seu relacionamento e, enfim, a sua paz interior. É com isso que a igreja trabalha. Que Deus abençoe o Brasil. Peço o registro da... E termino dizendo que está andando por aí, de que a Frente Parlamentar Evangélica está negociando voto, a frente trabalha, luta e defende a sua base, com todas as forças que tem, mas voto é uma questão individual. Nós queremos apenas que respeitem a nossa liberdade religiosa. Muito obrigado. Com muita alegria e felicidade, foi aprovado a CPI para investigar os atos do MST, bem como a CPMI para esclarecer as verdades do dia 8 de janeiro. E ainda tivemos o pedido de impeachment de Lula, mais um impeachment do descondenado Luiz Inácio Lula da Silva, que jamais deveria ter saído da prisão. Então, foi um grande dia, o dia 26 de abril de 23, aqui no Congresso Nacional. Vamos para a pauta. Censura, comunismo, querem calar os deputados do Brasil, querem calar os vereadores, querem calar todos que abrem a boca para falar contra o sistema imundo e corrupto que nós estamos vivendo no Brasil. A mancha vermelha, o comunismo, quer, de qualquer forma, calar as redes sociais. E nós, patriotas, defensores da verdade, defensores do povo que quer se comunicar abertamente, estamos lutando.
votando não a esse projeto que eles nomearam como fake news. Estão ferindo de morte a Constituição Federal, direitos e garantias individuais que está epigrafado, cravado no artigo 5º, que fala sobre as liberdades individuais, e dentre elas o direito de fala, o direito da palavra, o direito de comunicação. Ainda temos no Código Penal os artigos 138, 139, artigo 140, crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. São crimes que estão também no Código Penal para combater as fake news. Artigo 171 do estelionato, também crimes que podem ser atingidos por este artigo. Não há necessidade de criar novas leis, necessidade há de manter políticos imundos, políticos covardes e políticos corruptos na cadeia. Liberdade imediatamente, liberdade aos patriotas que estão presos injustamente, e abrir as redes sociais de fato. O direito tem que ser mantido, não precisamos de novas leis, precisamos sim de aplicar as leis já existentes, e há muitas leis que nem são aplicadas, porque se aplicar todas as leis existentes no Brasil, o Brasil simplesmente parará. São muitas leis que não são aplicadas. Peço a Vossa Excelência que conste essa fala na Voz do Brasil, bem como em todos os meios de comunicação. Muito obrigado. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.